apresentação hoje. Se chama A Disciplina Parece Grego para você? Você já enfrentou uma situação dessa? Sim ou não? Você começa a ter aula daquele negócio e você não tem a menor ideia do que aquilo seja. Você tem noção do que é ter aula de anatomia? É como você começar a ter aula de japonês no Japão, com nenhum brasileiro por perto. O louco do professor começa a vomitar um monte de coisas e palavras e termos que você nunca ouviu na vida e você fala assim, eu vou ter que decorar tudo isso. Isso é uma ilusão. A gente decora por um períodozinho curto de tempo e na hora que a gente é colocado à prova, o estresse bloqueia o acesso à memória. E aí você acaba tendo o branco. Já teve branco? Você tem o branco. O que é o branco? Você não aprendeu. Você gravou aquilo. E na hora que você mais precisou, o seu estresse não permitiu que você conseguisse recuperar. Tanto que, na hora que você sai da prova, ou sai do teste, você lembra o que era. Ainda você fala assim, eu estava ensinando todo mundo. Então, muitas vezes, aprender uma disciplina específica é como aprender uma língua estrangeira. E para aprender uma língua desconhecida, a gente precisa primeiro se familiarizar. A gente precisa ou ler ou ouvir muito para familiarizar. Pega o meu nome, Selimara. Porra, é fácil, velho. Olha como é que escreve. O meu tem que ver como é que escreve. Porque pedir pizza é uma beleza. Vem sempre escrito errado. Você tem que olhar, ver como é que escreve, como é que fala. É Selimara? É Celi? É Mara? Como é que é? Então, primeiro você tem que se familiarizar, para depois você conseguir internalizar e aprender. E aquilo que você aprende, você não esquece, se você realmente aprender. Só que hoje aqui, nesse momento, ninguém vai aprender nada. Você vai aprender, mas vai esquecer. Você só não vai esquecer se você exercitar. Então, a gente aprende as coisas quando exercita. A gente vai começar a trabalhar com a capacidade deste cara. Todo mundo aqui tem o seu. Tem uns que é 286, outros já é Pentium, outros são mais desenvolvidos. HDs também mudam. Mas o processamento dele pode ser acelerado. Você consegue fazer upgrades nele com facilidade. Como usar esse cara a nosso favor? Como usar o cérebro para que eu possa aprender? Esse cara é chato, nem eu. Ele é muito chato. Ele exige que você faça marcas nas coisas que são importantes. Ele exige que você conecte essas coisas entre si. E ele exige que você reveja essas coisas de tempos em tempos. Se você não fizer isso, ele joga contra o seu time. Então, como usar esse cara a nosso favor? E aí, vale para estudar anatomia ou vale para estudar qualquer outra disciplina que é aquela que você acha que tem mais dificuldade ou aquela que você acha que tem maior importância. Porque, a princípio, o momento que você está, me perdoem a franqueza, porque não é uma maldade dizer isso, mas você não tem a menor noção do que é importante ou não para a sua profissão. Você está em processo. Você não tem a menor noção do que vai acontecer para você na sua vida. Você acha que se eu soubesse que eu ia ser professor de anatomia, eu não teria estudado anatomia no primeiro ano? É óbvio que eu teria. Eu sou técnica em voleibol. Eu achava que eu ia trabalhar com voleibol. E nunca fui técnica em voleibol, porque não aconteceu isso para mim. Então, quem é você para saber o que vai ser do seu futuro? A gente está simplesmente preparado. Então, a primeira coisa, você tem que acreditar que pessoas pensaram por você e que criaram o melhor processo para que você possa estar preparado para o que você precisar no seu futuro. Em segundo lugar, você tem que acreditar que você é capaz de aprender qualquer coisa que você tenha ou negligenciado ou impedido o acesso, mas você vai ser capaz de aprender e capaz de desenvolver. Perfeito? Muito bem. Como então estudar? Porque estudar é o segredo do seu sucesso. Primeiro que a palavra estudar não é
nem nunca foi castigo. Porque meus filhos falam isso. Mãe, eu fiz tal coisa. Ah, então você tem que pensar num castigo para você agora. Ah, eu vou estudar a tarde inteira. Eu vou estudar 2 horas. Por quê? Porque estudar não é castigo? Porque estudar é quase um castigo. Pensa se você não está de castigo quando você tem prova na semana que vem. Você não pode ir para balada, você não pode sair, você não pode nem comer direito, quiçá dormir, porque você não consegue nem dormir porque você tem prova semana que vem. Então, acaba sendo um castigo, porque é uma obrigação que eu tenho que fazer, mas eu não estou afim de fazer aquilo. Então, como mudar esse conceito? Tem uma pesquisa desta revista Psychological Science, um estudo de janeiro de 2013, um estudo relativamente recente, que foi publicado em um monte de revistas não científicas, a partir daí, que avaliou e classificou 10 técnicas comuns de estudo. E classificou essas técnicas em baixa, moderada e alta utilidade, ou alta capacidade de aprendizado. Galera, não existe técnica de estudo de nenhuma eficiência. Não existe zero eficiência. Estudou, aprende. Então, é eficiente. Mas tem algumas que são mais eficientes e outras que são menos eficientes. Então, vamos olhar o resultado desse estudo. Muito bem. Comparando as técnicas e a eficiência dessas técnicas. Que seria a utilidade. A utilidade da técnica é o quanto ela é eficiente. Eles classificaram em baixa, moderada e alta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui faz resumo de texto para estudar? Sempre fiz. Resumo de texto. Baixa eficiência. Funciona? Funciona. Funciona. Mas é que funciona melhor? Não. Por que não? Porque ela faz você aprender, mas demora muito tempo. Você perde muito tempo. Você desanima. Você perde muitas coisas importantes no processo. E aí, é um mané que não sabe de nada, querendo encontrar o que é importante no tudo. Quando você começa a fazer resumo, a sensação que você tem é assim, eu queria que o meu professor estivesse aqui. Porque será que isso é importante? Será que isso não é? Será que isso é importante? Será que isso não é? Certo? Outra coisa, quem aqui faz grifo nas partes mais importantes do texto? Antes de fazer o resumo, tem que grifar, né? Então, assim, grifo na palavra. Baixa eficiência. E você quer saber por quê? Não sei se você é diferente, eu acho que você é diferente de mim, que você é muito mais capaz do que eu. Mas quando eu começo a grifar, eu não sei o que é importante. Aí, quando eu vou olhar, eu mais grifei do que eu não grifei. E eu começo a ficar arrependida de ter usado marca-texto, porque eu já não consigo, eu já não enxergo mais direito, eu já começo a confundir. Eu já não sei mais o que está grifado e o que não está grifado, porque eu uso marca-texto, aquele amarelo fluorescente, assim, já mistura tudo. E eu larguei muito esse negócio de grifar, porque assim, eu já mudei. Ao invés de grifar, eu fazia colchetes. De preguiça de ficar grifando. Né? Ler o texto. Vou ler. Levo lá para o banheiro, aquele momento de introspecção. Né? Fica lendo o texto. Aí você está lendo. Lendo um negócio que você não conhece direito. Aí você começa a ler. Daí a pouco você fala assim, sábado que vem tem que fazer isso, aquilo. Presta atenção que você tem que fazer. Aí você está lendo. Puta, mas como é que meu carro pifou? Presta atenção, você começa a fugir. Aquele carinha que eu mostrei antes está cansado. E ele está fugindo. Porque a gente não consegue manter a atenção. Todas essas técnicas aqui que a gente sempre fez, que eu fiz a minha vida inteira, esse negócio mudou minha vida, gente, de verdade, esse trabalho mudou minha vida. De 2013 para cá eu mudei, como professor e como estudante. Eu vi que tudo que eu fazia não estava errado, mas estava pouco eficiente. Muito bem, vamos ver a de moderada eficiência. Se eu conseguir ser moderada, já está bom. É um upgrade do baixo para o moderado, já está bom. Leitura massiva. É uma leitura interpretativa.
Então você lê tentando conectar as situações. É bem cansativo. Interrogação elaborativa. Eu tenho que fazer o quê? Criar explicações e justificativas do porquê que aquilo é assim. Ser capaz de autoexplicar. Isto aqui é assim por causa disso, daquilo outro. E fazer um estudo intercalado. Não é para sentar a bunda na cadeira e ficar o dia inteiro estudando o negócio. Você estuda um pouco, quando percebe que está perdendo atenção, sai, relaxa, faz outra coisa, depois você volta, estuda mais um pouquinho, estudo intercalado. Aí quando você olha para isso, você fala assim, se eu não consigo nem grifar o bagulho direito, quem sou eu para conseguir fazer isso aqui? Não é verdade? Então o que a gente faz? A gente para aqui. A bem da verdade, as técnicas aqui, quanto mais eficientes elas forem, elas são, na verdade, etapas de um estudo. Para a gente chegar lá, em realizar testes práticos, se submeter a testes, pegar concursos, conseguir resolver essas questões próprias, a gente precisa ter essa base. Senão a gente não consegue estudar só por isso. Mas a gente não pode parar aqui. Então, o que esse trabalho mostrou é que que as técnicas mais eficientes são aquelas que evoluem como se fosse uma escada, são degraus que você precisa subir. Porque se você não galgar esses degraus, você vai ficar sempre aqui, no limiar, no baixo, se traindo muitas vezes, porque está decorando. Quando você só faz isso, você só decora e não aprende de verdade. Você aprende de verdade aqui. É lá que você aprende de verdade. Então, o que é aprender? Aprender é conseguir relacionar e responder a situações, problemas, raciocinando, não de forma imediata. Não precisa ser muito rápido, também não pode ser uma lesma, né? Mas não precisa ser tão rápido, mas precisa ser eficiente. A melhor resposta num espaço não longo de tempo. Isso é aprender, conseguir elaborar, conseguir criar essas hipóteses. Tá? E para que você fixe a longo termo, você tem que fazer uma prática distribuída. Você precisa exercitar. E muito.